Se Deus me permitir, eu quero morrer aqui. Não digo que vou, porque, né? Como eu já sou acostumada, cada hora a vida vai para um lugar, né? E eu aprendi a acompanhar sem grandes sofrimentos, sem grandes resistências, né? Que quanto mais você resiste contra uma coisa, mais difícil é. Mas se Deus me permitir, eu quero morrer aqui nesse cantinho, abençoado. Eu e o João, né, João? Se estiver tocando samba, ainda é melhor ainda, né? É. Me chamo Thelma Cristina Issa de Freitas, tenho 62 anos, sou casada há... Meu Deus, tenho até que fazer a conta. Acho que é 43. E tenho 2 filhas, uma hétero e uma trans. Estou em Porto Belo há 5 anos, vai fazer 6. Eu nasci em São Paulo, em Presidente Prudente, mas ainda criança fui para São Paulo capital, fui criada basicamente ali na Moca, filha de pais libaneses e por parte da minha mãe espanhóis, né? Mas na verdade, devido a problemas familiares com meu pai, que era envolvido em droga e uma série de coisas, a gente vivia mudando. Então eu sou uma pessoa que eu passei a minha vida inteira de lugar em lugar, né? Meu pai era Farid, né? Como eu te falei, filho de libanês, um técnico de futebol muito famoso na época em que eu era criança, mas que infelizmente se envolveu com droga e a partir daí ele começou uma decadência moral, familiar e tudo mais, né? Minha mãe Leontina, filha de espanhol, né? O que eu vou dizer da minha mãe? Uma verdadeira leoa, que no meio de tudo isso conseguiu dar pra gente um suporte emocional, não vou dizer que totalmente, porque a gente tem várias marcas, lógico, né? Mas uma mulher que sempre defendeu a gente com unhas e dentes e deu, dentro das possibilidades dela, uma estabilidade de um lar, de um certo tipo de coisa. E tivemos muita ajuda também de um tio, né, irmão do meu pai, que vocês sabem, os sírios, esse pessoal, eles são muito unidos, né? E em um determinado momento, pelos próprios problemas do meu pai e tudo mais, nós fomos com minha mãe para Goiânia, com a idade de 13, 14 anos. Eu, meu irmão, que é o Roberto do Bistrô, e a minha irmã. E nós ali ficamos, nos casamos, tivemos nossos filhos. O Beto é o mais velho, que inclusive é um irmão que eu também tenho uma gratidão enorme, porque ele, como sendo o irmão mais velho, cuidou muito de nós, né? E já muito jovem ele assumiu muitas responsabilidades. Então o Beto, ele tem esse histórico e assim... sou muito grata, porque ele foi um irmão maravilhoso para nós, né? Eu tive uma adolescência, uma juventude eu considero muito boa. Para mim foi tudo legal, tudo bacana, né? Aí fizemos uma grande amizade com o pessoal que morava na frente, que inclusive minha irmã se casou com um dos rapazes de lá. A Beth, que era irmã dele, se tornou minha amiga por toda a vida, né? A música começou lá. E aí, através desse pessoal, já muitos anos depois, eu conheci meu marido hoje, né? Que ele começou a tocar junto com eles e aí a gente se conheceu, tocava junto, nos casamos, né? Por um bom tempo a gente teve um grupo que era familiar, que era eu, o meu marido, meu irmão Roberto, com a Thelma, a esposa dele, que também se chama Thelma, com a minha irmã e o meu cunhado. Todos a gente tocava, então a gente até chamava que era um balaio de gato. Eu conheci o João e eu não tinha 18, eu tinha 17 anos. Com 19 anos nós nos casamos e com 20 eu tive minha primeira filha, Sara. E depois tive Salomé com 25. Morei 6 anos em Balneário e aí depois eu quis vir para ficar mais perto do meu irmão, né, do Beto.
A minha filha veio primeiro que nós, a minha filha que mora em Itajaí, a Sara, né? Ela veio primeiro porque ela passou num concurso ali e a gente tinha pai, eu tinha minha mãe que morava comigo, meu marido tinha os pais dele, tudo mais, que precisavam muito da gente. E a partir do falecimento deles começou a ideia de poder vir para cá, porque Salomé também queria sair de Goiânia, uma cidade muito preconceituosa, muito homofóbica. Ela sofreu muito lá, então ela não queria mais viver lá. Eu já vim agarrada na sombra do Beto, o Beto já era muito querido e respeitado na cidade, então eu peguei essa onda, né? E para nós foi assim, bem mais fácil, a gente foi acolhido muito... Pegou um embalo aí. Eu peguei carona com ele, né? Mas assim, aí a gente já tocava com ele de vez em quando, vinha de Balneário para fazer as rodas de samba, o pessoal já conhecia um pouco a gente disso, eu vim e fiquei com ele trabalhando direto no bistrô 3 anos. Então, assim, a gente foi acolhido muito bem, né? Na carona dele, né? E da Thelma. Eu me considerava uma pessoa bem aberta, sem preconceito, né? Me considerava, mas não era. Na hora que eu me bati, assim, com o meu filho gay, me veio toda aquela carga preconceituosa que é ensinado pra gente desde criança, todos aqueles preconceitos que nos passam. Então, tudo isso estava dentro de mim, né? Como está na maioria da sociedade. Então, quer dizer, eu não nasci pronta, né? Então, apesar de eu achar de eu ser uma pessoa sem preconceito, eu descobri que não, que eu era uma pessoa bem preconceituosa, que eu tinha muita coisa dentro de mim que eu ia ter que mudar. O que os vizinhos vão dizer, o que a família vai falar, tudo isso era muito pouco perto do sofrimento e das cicatrizes da alma que ela tinha. Aí, nesse momento, eu decidi que não importava o meu sentimento, o que importava era a vida dela, quem ela era. E que eu teria que ajudar ela a ser quem ela era e aceitar ela daquele jeito. E aí eu comecei, em vez de tentar mudar ela, mudei a mim, né? Aí eu fui reconstruir os meus valores. E um dos primeiros grandes passos para todo pai e mãe aceitar e amar o seu filho é entender que isso não é uma escolha, que isso não se pega, que isso não é passado de um para o outro, que essa é uma característica deles já desde que nascem. Eles são assim, e não tem nada de errado com isso. É uma outra característica qualquer. Eu posso dizer 1000 características da minha filha, e mais uma é trans, né? É uma associação nacional que começou, acho que há 15 anos em São Paulo, através de uma mãe que é a nossa coordenadora nacional, Maju Jorge, uma grande guerreira que se reuniu com 2, 3 mães e começaram esse movimento, né? E isso foi crescendo, 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 e hoje em dia é um grupo que nós estamos presentes em praticamente todos os estados. Então, a gente costuma fazer piquenique em praças, em praia, né? A gente monta barraca, põe nossas bandeiras, essas coisas assim. E aqui em Porto Belo nunca tinha tido nada. E aí eu peguei autorização com a prefeitura, não tive nenhum tipo de problema quanto a isso. Foi totalmente aberto, me passou na hora. E aí, aproveitando o Dia das Mães, eu fiz o Dia da Família. E aí a gente faz um lanche, cada um traz uma coisa para ser compartilhado para todo mundo. A gente coloca música, a gente dança. Tenho a grata satisfação de já ter mudado algumas famílias aqui, né? Com a conversa no pé do ouvido, né? Pessoas que eram assim altamente preconceituosas e às vezes no atendimento que eu fazia, eu falava família. Começo assim, né? Como é bom, almoçando com os filhos, família, como é abençoado. Não sei como tem pai que tem renega, eu sou mãe de uma trans e começa, né? E eu já vivi coisas muito emocionantes, né? E o que a senhora pensa da cidade, como é morar aqui, para além disso, né? Eu sou muito feliz aqui, eu e o João, a gente tem muita tranquilidade, é uma qualidade de vida
muito boa, uma cidade pacífica. Aqui, não sei, é igual eu estou te falando, aonde a gente vai, a gente é muito bem tratado. Eu me sinto segura aqui, em questão de saúde, de segurança. Eu me sinto tratada com muita dignidade toda vez que eu preciso de um médico, que eu preciso ir no posto, que eu preciso ir no pronto atendimento, ao contrário do que às vezes muita gente critica alguma coisa. Eu sou muito bem acolhida, eu não tenho nada para falar assim de ruim de Porto Belo, a não ser que, é claro, a luta contra o preconceito, mas aí não é especificamente só em Porto Belo, é uma coisa geral, né? E aqui, por ser uma cidade pequena, que muito pouco era falado, que muito pouco era mostrado, era muito fechado nesse sentido, mas vem me surpreendendo, inclusive no poder público, deles me darem espaço e até me chamarem para essas conferências e tudo mais. Então eu acho que é uma cidade que está aberta a melhorar, né? A sua população, a sua sociedade de um modo geral. A luta é árdua, mas tem dado alguns resultadozinhos bacanas. Eu acho que a palavra final sempre tem que ser essa, esperança. Aos quase 60 anos, eu que era mãe de um rapaz gay, muito querido e amado, me considerando livre de qualquer preconceito e amarras da sociedade, fui informada do nascimento da minha filha trans. Confesso que chorei. Como abrir mão de um filho tão querido, tão especial? Como deixar ir embora essa pessoa tão linda? Não ver mais a sua figura, chamar seu nome, abraçar meu menino tão importante na minha vida. Depois de alguns dias de angústia e sofrimento, voltei meu olhar para a tristeza que sempre acompanhou a vida do meu filho. E mais uma vez, entendi que teria que me despir do meu egoísmo e ter muito mais forças e mais amor para deixar nascer minha linda filha trans. Me veio o alívio por enfim descobrir qual a sombra que ofuscava o seu olhar. Tivemos erros e acertos, mas acima de tudo temos muito amor. Hoje eu só penso em lutar cada dia mais para que minha filha possa ter a paz e a tranquilidade para ser quem ela é. E lutar cada dia mais para melhorar esse mundo hipócrita, cruel e preconceituoso, para que todos possam viver com as diferenças com respeito e empatia. Tenho que confessar que, passados 3 anos, aguardo ansiosa a chegada da minha querida Salomé, para aquele abraço reconfortante, para ver sua figura linda, sentir seu cheiro, saber das suas novas roupas, como está o seu cabelo, se o seu seio já cresceu. Enchi a casa de fotos da minha nova filha e seguimos nessa nova empreitada de respeito, verdade e amor. E assim foi meu processo. E ali está a foto dela. Em todos os lugares eu tenho foto dela agora.